Fala pessoal do design instrucional, queridas alunas, queridos alunos, você que está aí, professor ou professora querendo entrar no design instrucional, dessa vez você vai me agradecer muito, porque eu trouxe um convidado gringo, um convidado internacional, e é um cara sensacional que quando eu ainda nem sabia o que era design instrucional, fui pesquisar na internet, ele já estava lá produzindo conteúdo, tem acho que mais de 20 mil seguidores no LinkedIn, se eu não me engano. Assim, quando fala de design instrucional, o nome dele aparece, um cara bem humorado, muito técnico, posta meme de sexta-feira lá, que eu dou muita risada, até recriei alguns memes dele lá. Eu tô falando do Alexander Salas, né, do Alex aqui, e eu quero explorar muito essa oportunidade de falar com ele. Eu chamei, ele respondeu na hora, falou que vem. E eu quero que você também aproveite essa oportunidade para entender como o design instrucional é feito lá fora, né? Como eu já falei muitas vezes, já trabalhei na China, já trabalhei no Canadá, estou trabalhando no Canadá agora, mas sou essencialmente do Brasil. Então tem que trazer alguém que é referência de fora, né? O Alexander Salas não é originalmente americano, né? Poucas pessoas são, mas ele agora está nos Estados Unidos, trabalha lá. Mas de onde você é mesmo, Alexandre? Então, é da Venezuela. Da Venezuela. Então, tem toda uma história ali, mas eu vou deixar ele contar. De novo, Alex, muito obrigado por aceitar o convite. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal aí. Então, além do pessoal do público, né, que vai acessar, que a gente vai compartilhar, temos os milhares de alunos da EBAC também. Fica à vontade para se apresentar, contar a tua história e a gente vai fazendo perguntas aí depois da sua apresentação. Ótimo, ótimo. Assim, muito obrigado. Essa introdução muito legal, cara. É, é verdade que estou aqui, fico pra gente, né? O que vocês desejam, saibam, mas eu vou falar um pouquinho portunhol aqui, assim que não, se você está escutando alguma palavra aí que não tem sentido, fala para mim, porque eu Pode deixar. Não, Se quiser falar em não falo inglês português também, todos os dias, né? se Então, quiser soltar uma ah, frase em inglês, eu traduzo também, não tem problema. isso. Então, sim, meu nome é Alexandre, né? Alexandre Salas. É, eu nasci na Venezuela, mas aos 14 anos estou morando no Miami. E aqui estou morando desde os 14 anos. Então, eh, fiquei aqui, participei no serviço militar, a Marina, acho que é Uhum. o nome que vamos usar aqui. Sim. E foi no combate lá, a luta, depois aqui dos ataques de 2001. Sim. Então, quando voltei, eh, a história minha é muito engraçada porque foi o participante, né? Eu fui o estudante de, de desenho instrucional militar antes de aprender qualquer coisa, ou foi à escola, ou uma coisa assim. Depois Sim. disso, foi à escola, e quando foi à escola, então tinha, tinha muitas credenciais, né? Muitos títulos, certificações, participação nas conferências, como você fala. E já feito como uns 15, 20 anos que estou fazendo isso. Estou ficando mais velho. Mas adoro o Brasil. A primeira, o primeiro trabalho que eu fiz com a empresa foi com uma empresa que depois ficou como Philips, Uhum. Philips Médico. E então peguei umas viagens lá no São Paulo, Recife, né? Gostei muito, sempre gostei muito da cultura brasileira, porque meu pai também tinha a música popular, né? Aham. Então, para a gente fora do Brasil, não é música popular. Então, quando eu cheguei, é engraçado também que as histórias que tem, né? Que eu falo, tô falando com a gente, gosto de música, gosto de música brasileira e tal. Tô falando de que Gal Costa, Aham. questões assim. As que ficaram E a públicas, né? gente Mais fala para mim, like, conhecidas. não, essa música popular é boa, mas tem muitas coisas mais aqui.
Não é o que o Então, povo sim, gosta, né? esse assunto é isso que eu estou fazendo. Estou fazendo desenho instrucional faz já uns 15 anos, mas eu comecei como treinador, né? Comecei como dando as classes para gente, coisas assim. E depois tive aquele interesse para tecnologia, o e-learning e tudo isso. Então, como você falou, tem aqueles seguidores, né? LinkedIn, os followers. E então, foi porque sempre estou dando comentários, sempre estou compartilhando coisas com a gente. As suas contribuições no LinkedIn e até mesmo as perguntas que você faz, né? O jeito que você engaja no LinkedIn é muito interessante, porque faz com que as pessoas pensem, faz com que as pessoas realmente aprendam, né? Uma das grandes dificuldades no Brasil hoje, em termos de design instrucional, Alexandre, é a nomenclatura. Então, hoje você tem um título de design instrucional e a pessoa é um desenvolvedor, é um developer. Então, a pessoa só coloca coisa no Moodle. E aí, ao mesmo tempo, você tem um título de designer educacional, que nem é designer instrucional, e a pessoa é mais estratégica, né? Fica mais na gestão e nas ideias e tal. Aí nos Estados Unidos, ou com a sua experiência, já chegaram num bom senso, assim, já chegaram na conclusão dos títulos? Já existe uma atribuição correta para cada nome? Não. Ah, como que fala? Não é lamentavelmente. mente. Ainda não. Então, Sim, por quê? E por que isso, né? Vamos falar disso. Por que isso? O que acontece, eu estou fazendo alguma pesquisa disso, porque tem uma coisa muito interessante. E não vou dar todos os dados aqui, porque ainda estou fazendo pesquisa, mas claro. Tem que entrar lá no seu LinkedIn e dar uma você, olhada, né? estou preparando um podcast, né? Então, vou contribuir ou compartilhar isso quando chegue esse Legal. momento. Acho que uma semana, ou a próxima semana. Mas o que aconteceu com eu é que, e que acho que pode acontecer com muita gente, né? Você tem muitas maneiras de como começar o desenho instrucional. Você pode ir para a escola, né, universidade, e pegar aquele título, uma coisa assim, né? Ah, de desenho instrucional, mas Sim. sempre o que acontece aqui nos Estados Unidos, não sei como é em outros lugares, mas acho que é muito similar, que o é muita teoria, né? Sim. É mais o desenho instrucional de pesquisa, né? De acadêmico, uma coisa assim mais elevada, muito separado, uma coisa separada de o que é o trabalho empresarial, não? Sim. Então, temos como uma falta, não tem conexão, né, entre um e outro. E então tem as demandas comerciais do que é um desenhador instrucional. E as demandas comerciais, se você vê antes, vamos falar uns 10 anos, ou quando eu comecei, nós tínhamos duas pessoas. Sim. Um desenhador instrucional e um e-learning developer, né? Então, o e-learning developer tinha mais experiência, tinha muito mais conhecimento de os elementos técnicos, do web design Uhum. e coisas assim. Mas agora o que acontece é que tudo está misturado. E então, se você vai ser um desenhador instrucional, você tem que ter a capacidade de fazer as coisas que são técnicas, digitais. Sim. Né? Agora, sempre tudo isso depende de onde você vai trabalhar. Sim, com Aqui nos certeza. Estados Unidos, se você trabalha com os contratos federais, né? O governo, Uhum.
você vai encontrar que as coisas são muito mais separadas aí e cada elemento de o processo de desenho instrucional é como separado, é assinado a diferentes pessoas, né? Então, se você é muito bom com análises, você faz a questão, essa fase primeira, fala com a gente. Você é muito bom falando com gente de todos os níveis organizacionais, né, de organização da empresa. Então, e em outros lugares, você tem pessoas que somente faz o storyline ou faz o captivate, uma coisa assim. Então, Sim. o que acontece aqui nos Estados Unidos é essa mesma coisa. Legal. Temos um grupo de gente, tem um grupo de pessoas que são os aficionados, né? São os que vão às conferências, que são um grupinho, né? E eles falam que é uma questão ideal. Não, A utopia. Desenho instrucional, isso, aquilo. Mas isso não é a realidade, né? Não é a realidade que tem quando você vai pegar um emprego. Sim. Então, que é a melhor coisa que você pode fazer, e que é o que eu falo para a gente, porque eu sempre, às vezes eu ajudo a gente, né? Faço como coach para a gente, para pegar empregos. Eu falo para eles que tem que olhar o que as postas, como que fala? As postas, os anúncios, acho? Anúncio de vaga, trabalho. Isso. Anúncio de vaga, Isso, anúncio de vaga, da vagas, isso que obrigado. Nada. Anúncio de vagas, né? Então, se você tem que olhar o anúncio de vagas, que o que eles querem, aquilo que eles estão procurando de você fazer. E você vai olhar que muitas coisas, e você quer ver, você já viu aquele vídeo que eu fiz no YouTube, o que é o desenho instrucional? Quem fez? Eu fiz. Sim. Eu fiz. O seu, sim. Sim, então, aí eu estou mostrando as vagas, né? Sim. Eu mostro como 2 vagas e falo, ok, olha, isso aqui, eles sempre estão procurando o storyline, o captivate, o camtasia, uma coisa assim. Então, o que acontece? Nestes dias, hoje, se você quer pegar uma vaga onde vai ter de 50 mil ou 70 mil dólares por ano. Que dá Você mais ou menos somente uns tem 4 que- mil dólares por mês, né? Isso. Vocês somente têm que ser bom no storyline. Você tem que conhecer como fazer as coisas com storyline, fazer e-learning, um pouquinho de vídeo, né? E fazer isso. Não, se você quer começar, e eu fiz isso com algumas pessoas, eu ajudei muita gente para fazer isso. Se você quer pegar uma coisa mais alta em cima disso, 80 mil, 85 mil, começando a carreira, né, o trabalho, você tem que ter essas coisas que falamos, mas a gamification, Sim. um pouquinho mais de aumentar realidade aumentada, uma coisa Sim. assim, aumenta reality. Conhecimento mais estratégico também, né? Isso, um pouquinho mais estratégia. Então, quando acontece nessas empresas, uma coisa última para falar é as empresas, temos que recordar que o desenho institucional não é uma coisa assim, prime time, faz uma coisa como 12 anos, uma coisa assim. Desenho institucional nasceu, a gente fala, né, que nasceu na Segunda Guerra Mundial, uma coisa assim. Mas empresas não tinham desenhadores instrucionais. Nem sabiam o que era, né? Não sabia o que era. E a razão por isso que temos 2 histórias de o desenho instrucional. Temos a história que todo mundo fala e conhece,
que é a história acadêmica. Sim. E essa foi a que começou depois da Segunda Guerra. Mas a pergunta que eu tinha... Então, antes da Segunda Guerra, nós não sabíamos nada. Não tinha uma ideia que o desenho não existia educação. Acontece que essa não é a verdade. Temos evidência que está fora do círculo acadêmico, da parte acadêmica. Temos experiência, temos evidência de isso que aconteceu, do sistema instrucional que foi feito em 1915, uma coisa assim. Nossa. So, isso que eu vou falar no podcast. Bacana. E aí eu já coloco esses links todos na descrição desse vídeo e vou colocar o LinkedIn do Alexandre também para vocês seguirem. Alexandre, você trouxe um tema que é sensacional. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, um designer instrucional ele vai começar ganhando $500 por mês, que a gente fala aqui mensal, né? Ninguém entende esse salário anual dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, ele vai começar ganhando ali $500 americanos por mês, se ele tiver sorte. E um salário, assim, bombástico, sensacional, que os pais vão contar para todo mundo, vão ficar super orgulhosos, é um salário ali de mais ou menos $2.000 por mês. Nossa. Aí existem É diferente, exceções. né? É muito diferente, né? Sim. Aí existem exceções, né? Quando o designer instrucional fala inglês, por exemplo, e consegue lidar diretamente com o CEO ou lidar diretamente com os investidores, ele acaba aumentando esse valor aí de mercado, né? Mas como você sabe, na América Latina, pouquíssimas pessoas falam inglês bem, né? E quando falam, tem vergonha de falar, tem vergonha de usar esse inglês, né? Então, você mencionou uma coisa que o pessoal duvida quando eu falo. Às vezes eu vou fazer uma aula pública, eu vou dar uma palestra ou eu gravo, né? E você mencionou que alguém começando nos Estados Unidos começa ganhando $4.000 por mês, ali em média, né? Claro que tem exceções, mas na média é $4.000. Sim, e chega até 7 mil. Isso que é. Mas o que acontece é que quando a gente que vai pegar aquele Masters, né? Como que é? Qual foi Mestrado? a palavra? O quê? Mestrado. É mestrado, isso. Uhum. Quando a gente vai pegar o mestrado do desenho instrucional, eles não têm as habilidades, não têm os skills que eles precisam quando se graduar, né? Sim. Quando completam. Mas tem muita teoria. E o que acontece é que então pega aquela vaga, olha a vaga, pega o emprego com a empresa e muitas vezes a empresa, ou a maioria, vou falar, das empresas não sabem o que está fazendo. O que eles têm como o conceito do que é desenho instrucional é desenvolvimento de conteúdo, né? É content, é informação. Conteúdo. Muitas vezes as empresas erram, né? Tem esse erro de ter uma confusão, misturar o que é informação do trabalho com um desenho instrucional. E então, o resultado é gente fazendo storyline, gente fazendo vídeo, para tudo. Né? Então, isso fica bom, porque acho que a audiência aqui, a gente que está escutando, é isso que eu quero fazer. Fica bom. Mas depois, quando você já tem uns anos trabalhando, você quer fazer uma coisa mais, quer levar isso a um nível mais alto, né? Algo que tenha muito mais impact, vamos fazer os resultados que você pode olhar. Mas isso que esse é o acontecimento. Então, eu acho que, como você fala, se você tem uma estratégia no Brasil de aprender inglês, né, de falar inglês e ter uma experiência com essas ferramentas, né? Então, agora pode trabalhar como freelancer, como consultant, né, online. Já tem bastante gente fazendo isso. Isso, pega tu site e tem algumas mostras
E não tem limite. Ao menos que, Muito. que o governo tenha alguma restrição, algo, né? E as leis trabalhistas estão mudando bastante, né? Então, Sim, eu conheço gente indo para o Canadá. Eu mesmo trabalho para uma empresa canadense agora e eu nem tinha o meu PR, né? Eu nem era residente do Canadá. Agora eu sou residente do Canadá, mas eles me chamaram no sim, LinkedIn, né? E as coisas estão ficando mais fáceis. Mas é como você falou, tem que falar a língua, né? Ainda mais o designer instrucional, que vai lidar diretamente com a experiência da pessoa, conhecimento, compartilhar informações. Você tem que falar a língua e não só falar a língua, tem que falar bem, né? sim. É, Então, muito como você legal. falou, você tenha perguntado qual é agora a nomenclatura, né? Então, essa nomenclatura sempre está mudando, por isso que não é desenho instrucional que tem um problema, o que tem problema é o L&D, né? A Uhum, aprendizagem e desenvolvimento, acho que uhum. É, so, desenvolvimento, é. L&D, o recursos humanos, isso que tem problema, porque eles sempre não tem nada novo que eles estão fazendo de ano a ano, então sempre estão criando uma coisa nova. Sempre estão dando um Sim. nome novo para algo que existe, né? E esse é o jogo, esse é o que é o negócio. Isso é o que estão fazendo. Então, agora é Learning Experience Design, right? Né? O desenhador de experiências de aprendizagem. Sim, Well, é. e essas escolas estão mudando nomes dos títulos, né? Do mestre, do Para mestrados, vender mais das curso, coisas, né? para ser a mesma coisa. O curso no campo não está trocando o curso, não está mudando nada, somente o nome, porque é Muito uma legal. técnica de marketing, né? Mercadeu. Vender mais produto, né? Sensacional o É, que vender você mais disse agora. produto. Então, quando a gente Muito legal. fala, muita gente fala também de UX, né? Da experiência, que é um campo separado, mas você acha que o que um desenhador instrucional está fazendo com o UX? Todas as ferramentas já têm UX, feito em Exato. UX. Então, o que você precisa é simplesmente desenho visual, né? Visualização, gráfico, desenho gráfico. É, Então, isso que acontece. tem uma discussão no Brasil muito grande sobre esses títulos e que tem que usar UX, e tem alguém, algumas pessoas com quem eu concordo, que eles falam assim como você. UX é um pensamento crítico, né? Você vai entender os recursos que você tem, vai entender como planejar isso para que essa experiência seja bem subjetiva e bem relevante para quem você tá, né? O seu público-alvo ali, para quem você quer conversar, né? Mas eu acho que agrega, ajuda bastante. Alexandre, se você fosse contratar um designer instrucional hoje para fazer um trabalho geral, assim, mais tradicional, quais habilidades você observaria assim no portfólio, no LinkedIn, ou até mesmo na forma de se portar, de se comportar? Assim, agora, o portfólio e o LinkedIn são primários, né? São essenciais. Porque é simplesmente uma estratégia que você pode ter que é mercadeu ou content marketing, né? Uhum. Mercadeu de conteúdo. Então, você Sim, pode, o que eu faço todos os dias, né? O que você olha no LinkedIn é contribuição, mas também é content marketing, né? É com meu certeza. nome, minha empresa, questões assim, a gente vai olhar, né? Oh, e esse rapaz aqui que faz? Onde é ele? E você tem as vistas do profile e uma coisa assim, mas o que é o perfil, né? Mas agora tem uma coisa muito interessante que o LinkedIn pode ser como um portfólio para a gente em em algumas coisas, não é tudo. Uhum. Se você faz alguns vídeos e você ah, fazendo um resumo, um sumário, né, do que você faz, o processo de você, questões assim, uma coisa assim. Sim. Então pode ser bom porque a gente vê no LinkedIn page
a página do LinkedIn, a gente pode ver, ele tem uns vídeos aqui, ela tem uns vídeos, ótimo, vou olhar. Então, pode ser isso, mas é muito melhor ter o portfólio. Você precisa ter o portfólio, porque o portfólio também não é somente para você pegar um emprego, o portfólio também pode ser uma ferramenta para você como um diário, né? Como você Sim. pode ver as habilidades que você tem, os skills, através dos anos, né? Naquele tempo. É muito... Essas coisas você precisa. A parte disso, comunicação. A habilidade de falar com a gente e fazer as perguntas, as boas perguntas, fazer uma análise. Então, e vamos para isso, eu acho que a gente simplesmente somente tem que ter um foco com ARI, né? Análise, desenho, desenvolvimento, implementação, avaliação. Se você pode, esse é o processo. Não importa o que você está falando. A receita do bolo tá aí, né? Não, é isso. Não importa o que você está falando. Você pode falar de Agile, você pode falar qualquer coisa. Qualquer coisa. Tudo vai ter esse processo. Você tem que fazer uma análise e você tem que avaliar, né? Tem que fazer uma avaliação do que você está fazendo. Você fala, eu vou fazer isso e vai dar esse resultado. E depois vai avaliar o que é isso. No meio, você tem então, ok, assim é como eu vou fazer isso, aqui esses são os recursos, as coisas que vamos utilizar, a gente que precisamos, os expertos, os MIS, isso tudo, isso que é. Se você pode fazer isso, então, tudo bom. Depois disso tem a tecnologia, né? Se você vai se especializando nas vídeo, isso. E uma dica bem legal, e pessoal, você que está assistindo aí, vai no Style Learn, eu vou deixar o link lá, stylelearn.com, porque um erro muito grande dos meus alunos e do pessoal com quem eu interajo aqui, Alexandre, eles fazem, vamos fazer um portfólio, aí eles compram o domínio portfoliodamaria.com. Você tem que pensar que você está montando uma empresa, né? Isso. Né? Isso. Você tá se mascarando ali. Você pode até colocar Exatamente. O seu rosto ali e tudo mais, mas portfoliodamaria.com não vai dar certo. Então, assim, se você for em stylelearn.com, você vai ver não só um portfólio, mas você vai ver uma empresa de design instrucional, né? Já tem todos os produtos prontos, tem vários exemplos do trabalho do Alexandre. Se você for lá, você já vai entender qual é o tom de voz do Alexandre, o que ele sabe fazer, né? Tem produtos prontos ali, e é assim que você tem que colocar, né? E eu ouso dizer ainda, se você conseguir fazer um vídeo institucional da sua empresa, né? Ou do seu trabalho, vai ser muito mais rápido de um recrutador ou de uma empresa olhar e falar, poxa, essa pessoa entende do que eu preciso, né? Isso, é verdade, isso é exatamente o que é a realidade, e também... É como você fala, tem aquele requerimento, né? Que você tem que pensar como um negócio, tem que pensar como uma empresa, tem que pensar de você como algo, como uma coisa a mais. Uma coisa a mais é somente a pessoa, o seu nome e isso que é. Muita gente, muitas pessoas tem esse erro também de quando não somente o nome, né? Que o nome pode ser um problema de portfólio, de Maria, uma coisa assim. e também com todos o que é os sobrenomes que temos. De Gonçalves, de... Sim. Ninguém vai lembrar o site, né? Nossa, tem um URL que tem como 100 letras, né? Mas... depois disso, você tem que pensar de usuário, porque isso que acontece quando a gente... Uma coisa que tem que pensar, muita gente tem que pensar nisso, pessoas, que o portfólio não é uma segurança de que você vai... Você fez o portfólio e aí tá. Amanhã tá empregado, né? O portfólio vai fazer tudo para você.
Não, isso não é o que acontece. Muita gente não vai ver o portfólio, mas tem gente que vai. Então, a gente que vai, você tem que pensar que o que essa pessoa vai quer com a visitando o site de você. Muita gente fez o réu de fazer uma coisa assim como o Facebook, né? Sim. Ai, meu nome é eu moro aqui tudo Tenho 20 começou anos. faz uns 50 anos. Quando eu No, então, é no, uma história no que décimo você segundo a pessoa desiste, né? isso. Então você tem que pensar no negócio, você tem que pensar como marketing, né? Como marketing, como marketing. E então, tem 30 segundos para pegar a atenção, né? Da gente. 30 segundos. Depois desses 30 segundos, a pessoa vai fazer uma de duas coisas, né? Vai embora ou ficam. Então, quando ficam, o que vai fazer? Uhum. O que eles vão fazer? Então, muita gente sempre é natural, porque o ser humano, né, sempre queremos atenção, né? Sempre Sim. queremos atenção, sempre queremos ter uma validação do que é, eu estou aqui, olha para mim, né? Mas essa é a diferença. Você tem que pensar o portfólio com, ok, você chegou aqui, olha, isso aqui é desenho industrial. O melhor que você pode encontrar, que tem um vídeo, aqui tem um storyline, uns jogos de storyline gamificado, uma coisa assim. Então, agora pegou minha atenção. Agora quero falar com você. Isso é diferente. Legal. Eu vou pegar as suas necessidades e resolvê-las, né? Mais ou menos isso que as Isso, empresas querem ouvir, né? Muito isso. legal. E isso é o melhor, essa é Alexandre, a melhor qualidade que você sempre vai ter de um desenhador. sem dúvida. Desenhador não tem que ser institucional. Qualquer coisa. Se você quer como que fala piscina? Piscina, pool... Piscina, pool é piscina. Pool, é. Então, você quer uma piscina e tem um desenhador de piscina. Você quer um desenhador que vai chegar e vai falar, ok, isso que vamos fazer aqui. Aqui vai isso aqui, tudo, assim é a piscina. Vou embora. Não, você quer um desenhador que vai perguntar para você. Então, você quer uma piscina, o que tamanho, o que grande, o que size, tudo isso, né? O que você quer? Isso é Quantos diferente. filhos você tem, né? Tem sobrinho? Isso. Quantos filhos Tem muito É só? somente para você. É para vai ter família que vai visitar. Isso. Muito bom. Alexandre, você sabe o que é jabá? Jabá? Jabá. Não. É uma palavra bem brasileira que é o momento de qualquer conversa, televisão, ou o que for, que você promove os seus serviços. Essa é a hora do jabá. Jabá, ok. Só que eu quero Tá te bom. propor uma coisa. Como você fala mais inglês do que português, eu quero motivar os alunos aqui a estudarem inglês. E eu quero que você faça uma proposta depois só para quem fala inglês. Então você vai fazer o seu jabá um pouquinho em português e depois a parte, assim, se tiver mentoria, se tiver qualquer tipo de serviço de consultoria, fazer em inglês para aquelas pessoas que falam inglês. Pode ser? Sim. Ótimo. Legal. Vamos lá. Vamos lá. Porque, Conta mais dos seus serviços, como tudo que os jóia. brasileiros, como os brasileiros podem te encontrar. É portfólio do alexandresalas.com, né? Isso. Não é somente Alexandre Salas, tem que dar Alexandre, David, Salas com Salas.com. Então, sim, então, pessoal, fica à vontade aqui para toda a gente. E eu sou desenhador instrucional, faz já uns 15 anos, tenho especialização, sempre trabalho dedicadamente com um foco de tecnologias digitais, o e-learning, o vídeo e também gamificação, né? A gamificação. Então, pode fazer todo o processo. So I've been an instructional designer for the last 15 years in Styler.com. I work consulting with people, and I serve all their needs depending on what the analysis is and what the requirements are. And that could be instructional design for the full process,
or just e-learning development, or the combination of both, including gamification and storytelling. Now, I also run an academy that is coming out soon here. It's getting rebranded. It's called courses.starlearn.com. And that's for skills and people that want to get skills in those specific disciplines we talked about. Storyline, Camtasia, instructional design basics, and all those things. So this will be an exciting year, 2023. Awesome. O 2023 vamos ter o courses.starlearn.com. Vamos lá. Vamos colocar o link lá também. E antes da gente continuar com algumas outras perguntas, Alexandre, eu queria que você falasse, em inglês com os brasileiros ou os latinos que queiram trabalhar nos Estados Unidos. Você oferece algum tipo de mentoria, consultoria, algum serviço que você ajuda esse pessoal a se preparar, a fazer um curso específico? Mas aí eu queria que você falasse em inglês com eles, porque quem não fala inglês tem que se sentir mal agora. Eu quero que você estude inglês. Oh, nossa. Então, sim. This is the deal. So courses.starlearn.com actually will encompass, it's going to be a membership service. It's going to be, this is what I'm trying to do, make things affordable for people and learn the things that really matter, right? Mm-hmm. And not only learn the things that really matter, but the approach of what I do with that is coaching on how to get jobs or how to do interviews or how to prepare resumes or how to do things like that. And also, everything we do is not based on tests or quizzes, is you have to develop projects. So awesome. Whatever we're learning, we're going to make something, and that something you make is going to be evaluated by me, and you get feedback for improvement. So that has been working really well, and that's something that's really what you need to do to learn anyway. I mean, when it comes to learning, that's what you need to do. It doesn't matter how many books you read and how much you think about things. You can do those things, but you need to actually experience or do the thing, right? And see now with your eyes that, okay, that sucked. Let me make it better. And that's always the room for improvement you're going to have. So there is. Absolutely. Awesome. Eu também acredito muito nessa questão prática da pessoa ter que fazer e ter feedback, né? Tanto é que o curso da EBAC, que a maioria, né, das pessoas vão estar envolvidas aqui desse podcast, ele é bem prático também. Tem tutoria, o pessoal recebe feedback nas tarefas, né? Eu acredito muito nisso. Muito bem, fim do horário do Jabá, né? O horário comercial. Reta final da nossa conversa, Alexandre. Como que você descreveria para um iniciante assim o seu processo criativo? Claro que você não vai entregar, né, a sua receita, entregar o seu segredo de estado ali, mas como é que você descreveria, por exemplo, para uma empresa? A gente tem algumas empresas também que acompanham, a gente faz cortes depois e manda para o pessoal. Como seria, como você venderia o seu processo criativo para alguém que não conhece o design instrucional? Então, o processo criativo é a parte mais legal de tudo, né? O que a gente sempre gosta. Muita gente, tem gente que faz essas coisas muito fácil e tem gente que não. E então, a criatividade temos que pensar da palavra, né? A palavra criatividade. Se você olha bem, o começo dessa palavra é criar. Criar. Você tem que criar uma coisa, né? Você tem que visualizar alguma coisa. Então, dali você então continua fazendo essa coisa melhor. E é o que é o princípio do que falamos de tudo isso é você começa com uma ideia e você faz um prototipo, né, um prototype dessa ideia. Uhum. E dali você tem tem comentário de outras pessoas, críticas de outra pessoa, e aí você faz olha mais para isso e segue desenvolvendo e fazendo a coisa melhor. Mas as primeiras mostras que você vai criar, pode ser que não vai ser boas. Você vai pensar, oi, isso tá bom, tá legal o que eu fiz. E então você vai começar encontrando, vai começar a treinar a mente,
o cérebro para olhar aquelas coisas assim e ver oportunidades para melhorar isso, né? Uhum. Então, assim Tem que como saber começa receber mais... feedback, né? Pois é? Tem que saber receber feedback também, né? Isso. E então, quando começa para escrever uma escritura, uma coisa assim, em desenho instrucional você tem que ser conciso, tem que ser um pouquinho mais direto, né? Mas tem sempre a possibilidade de involucrar ou misturar a emoção, né? Emoção da gente, porque a lógica somente não move a gente não muda a gente como é a emoção. Se você sente uma coisa, vai lembrar isso muito mais. Uhum. Então, esses são os segredos que eu posso compartilhar agora. Muito legal. E quem quiser saber mais, né, já tem os links aí na descrição do vídeo, stylelearn.com, Alexander Salas no LinkedIn, que também vai estar o LinkedIn dele aqui na descrição, né? Vale a pena segui-lo. Se você não vai segui-lo porque não fala inglês, puxão de orelha aqui para você. Treina o inglês com ele, né? Veja o conteúdo dele, veja o que ele fala, assista os vídeos dele e vai treinando o seu inglês aí também, porque o mundo tá ficando cada vez menor, né? Então não tem como hoje você ser uma... Eu conheço designers instrucionais, Alex, pra você ter uma ideia, incríveis, que mandam muito no Camtasia, mandam muito no Articulate, entendem tudo de metodologias ativas, de gamificação e tudo mais, não falam inglês, não conseguem sair da onde eles estão. Eles chegaram no topo do mercado brasileiro, assim, estão ganhando, como eu te falei, estão ganhando relativamente pouco, né, em comparação com o mercado global, mas não consegue sair, não consegue entender por quê, né? A minha explicação, da minha análise é: se você consegue conversar com o mundo, você consegue trabalhar com o mundo, né? Então, veja o próprio Alexandre aqui, cara. O cara é da Venezuela, então fala espanhol nativo. Fala inglês nativo porque ele tá lá desde menino, tá nos Estados Unidos desde menino. E tá aqui fazendo um podcast, cara, em português. Isso me admira muito, tô muito impressionado. O cara não se importa se tá... O cara não tá nem aí, ele não se importa se ele conjugou o verbo errado. Ele passou a mensagem, né? E agora, fica imaginando. Tem gente aqui, Alexandre, só pra você ter uma ideia, que fez podcast aqui comigo e era aluno. E por conta do podcast, por conta da divulgação e tal, arrumou um emprego como designer instrucional. Então eu fico imaginando o que pode ser feito a partir desse vídeo, dessa conversa que a gente tem. Qual é o impacto disso? Quantas pessoas vão ver? Quantas empresas vão ver? Né? Será que o Alexandre vai arrumar um trabalho com o governo brasileiro para fazer design instrucional em inglês? Então, nunca se sabe, as possibilidades são infinitas. Mas você tem que colocar a tua cara, né, aí à mostra. Né? Você tem que se expor. E às vezes se expor é passar vergonha, é se sentir mal. Né? Hoje eu trabalho numa empresa canadense. Eu considero meu inglês bom. Mas às vezes eu passo vergonha, às vezes eu vou falar um negócio, a pessoa não entende. Às vezes eu quero fazer um vídeo ou uma aula ou fazer um treinamento com o pessoal, desculpa, eu não entendi o que você falou. É a vida, cara. E uma pergunta para você, você mora na Canadá ou mora no Brasil? Eu tô em transição, né? Eu vou morar em Calgary, né? Eu tô em Calgary, a ideia é fazer essa mudança de vez agora. Eu tô voltando pro Brasil para pegar as coisas, vender o carro, fazer o residency da minha namorada, quase esposa, e a ideia é morar no Canadá. Isso, muito bom. Parabéns. Não, obrigado. Sim, então, a gente tem que pensar nisso, sempre tem que pensar nisso para ter essa vantagem, né? Aprender inglês e tem os skills, tem as habilidades e você vai ficar muito bom. Muito bem. Alexandre, essas eram as perguntas que eu tinha. Só tenho a te agradecer, cara. Vamos divulgar, vamos colaborar. O trabalho que você faz, eu acho sensacional. Infelizmente, né, não temos mais designers instrucionais no Brasil que falam inglês para te acompanhar, mas a gente pode mudar isso. Vamos começar a motivar esse pessoal. Fica o meu agradecimento. Fica à vontade para encerrar, falar com o pessoal aí, falar com os brasileiros. Eu vou
A gente está começando agora com o nosso time a fazer cortes, né, desses podcasts para divulgar no Instagram, divulgar em diferentes lugares. Então, vai ter cada vez mais gente vendo isso. Então, vai ser muito legal. Isso fica à vontade para encerrar, falar com o pessoal e só agradeço. Obrigado demais por a oportunidade e muito amor para toda a gente lá no Brasil e todo mundo. E sempre olhem para mim na LinkedIn e vou estar muito contente de falar com vocês. Muito bem, stylelearn.com, os links vão estar na descrição do vídeo e o LinkedIn dele também. Um abraço, Alexandre, até a próxima. Isso. Até logo.